Boa noite, galera. Então, tô começando aqui a primeira série do canal. Vai ser uma série onde eu vou falar sobre lendas. E qual lenda seria melhor para começar do que uma lenda já manjada e uma lenda também que faz parte do folclore brasileiro. Não surgiu aqui, mas faz parte do folclore também. É a lenda do lobisomem. Então vamos começar pelo início. A lenda do lobisomem parece que começou na Grécia, mas começou a se difundir por toda a Europa. E como vocês sabem, as lendas eram passadas de boca em boca, então elas sofrem várias transformações durante o tempo. E hoje em dia chegou na merda que é o lobisomem do crepúsculo. Mas não é desse lobisomem que eu tô falando do lobisomem de verdade, o lobisomem clássico. Então vamos nos deter a isso. Para uma criança, para um cara ser lobisomem, primeiro que ele tem que ser homem, né? Porque não existe lobisomem mulher, de acordo com a lenda. Era necessário que sua mãe tivesse 7 filhas mulheres e no oitavo filho nascesse um homem. E vou te confessar que eu não estou muito longe disso. Sou quase um lobisomem, sou meio lobisomem. Se essa criança nascesse homem, na hora do parto, quando ela saísse da barriga da mãe, ela seria um pouco mais pálida e teria as orelhas um pouco mais pontudas do que crianças normais, mas nada com que os pais devessem se preocupar ou algo do tipo, nada muito aparente. Quando essa criança completasse o aniversário de 13 anos, que não ia ser mais, já não ia mais ser uma criança, né? Ela começaria a se transformar no lobisomem em todas as noites, de terça-feira e de sexta-feira, de acordo com a lenda brasileira. Porque tem lendas também que falam que ele se transformaria em lobisomem ao olhar para a lua cheia. Mas nessa lenda específica, né, do folclore brasileiro, ele viraria lobisomem nas noites de terça e sexta-feira, uivaria para a lua. Quando ele sairia, ele passaria por 7 lugares de sua região: 7 jardins de igreja, 7 encruzilhadas e 7 vilas, por onde ele ia uivar para a lua, aterrorizando os cidadãos. Ele iria quebrar todas as luzes e também iria açoitar os cachorros, matar as galinhas e eventualmente também poderia fazer presas humanas. Dizem algumas lendas que os lobisomens eles preferem bebês não batizados, porque teoricamente eles não teriam a bênção divina ou a proteção de Deus contra o ataque dessas criaturas. O lobisomem só voltaria a ser gente ao amanhecer, e ele não se lembraria de nada do que tinha feito na noite passada. Então você já sabe, né? Se você for oitavo filho aí, acordar no meio de quarta-feira, assim, sentir aquela brisa, você abre o olho e você tá na floresta, você sabe que você tá fudido, né? Isso não é essa. As lendas também dizem sobre o jeito de matar o lobisomem, porque afinal, se sangra, você pode matar, né? Pra matar o lobisomem, você tem que usar prata. Eu já ouvi várias histórias assim, e usaram instrumentos diferentes de prata. Algumas histórias foram garfos de prata, balas de prata, estacas de prata, até moedas de prata, que não mataram, mas repeliram ele, no caso. Então a questão é a prata. Então, de acordo com as lendas, a prata mata o lobisomem. Essa lenda do lobisomem, ela é muito acreditada, muito conhecida, principalmente pelas pessoas mais velhas que moravam em regiões rurais, onde tem muita mata, esse tipo de coisa. Eu achei aqui um site que eu vou colocar nos créditos, é claro, um relato legal da avó de um cara, que eu vou ler aqui pra vocês, que eu achei legal. O relato que eles contarei ocorreu no início dos anos 40, na zona rural da cidade de Queluz, localizada no Vale do Paraíba, paulista. Passou-se não comigo, mas com minha avó paterna, quando residia em uma humilde casa, de pau a pique, coberta de sapé, em um lugar solitário e silencioso,
no sopé da Serra da Mantiqueira. Tamanho era o grau de isolamento que não havia vizinhos por perto, e ela, a avó Zezé, ficava a maior parte do tempo sozinha, já que meu avô trabalhava na ferrovia na cidade e lá deveria permanecer todos os dias úteis, retornando somente nos finais de semana para casa. Contava a minha avó que era comum, na calada da noite, ouvir fortes uivos de lobos. Aquele som ecoava por entre as grotas daquela mata. Não são grutas, são grotas, tá? Só para constatar que não estou lendo errado. Daquela mata fechada, e segundo ela, chegava a dar calafrios no corpo. Tal a proximidade que aqueles animais permaneciam nas casas. No entanto, o grande medo não era com os lobos propriamente ditos, mas com os lobisomens. Lenda muito difundida e popular, especialmente nas áreas rurais de todo o Brasil. Todos que viviam nos arredores tinham algum tipo de relato de encontro com esses misteriosos seres, metade lobo, metade gente, que criavam pânico nas noites de lua cheia. A preocupação era ainda maior quando se tinha um filho pagão, ou seja, ainda não batizado, pois o lobisomem tinha preferência por atacar essas crianças, que, por não terem sido batizadas pelo sacramento da igreja, estariam teoricamente desprotegidas de bênçãos divinas e sujeitas ao ataque do terrível monstro. Um dia, ela estava sozinha em casa, preparando uma das folhas de tabaco, quando ouviu um uivo muito forte e muito próximo, que a assustou. Pôde perceber que vinha do seu próprio quintal, a poucos metros da porta, e parecia se aproximar cada vez mais da casa. Ao perceber o perigo iminente, pegou as crianças e levou todas para um quarto. Trancou a porta, pegou uma velha espingarda e a carregou pela boca. A criatura parecia se aproximar cada vez mais da casa, pela proximidade dos barulhos. Com a espingarda, já com os 2 canos carregados, abriu a janela e mirou no escuro, em direção aos sons, e puxou o gatilho. Ocorre que a espingarda, que ficava em cima do fogão da lenha, acabou acumulando sobre o cão, dispositivo que dispara a espoleta no momento do tiro, uma considerável quantidade de teia de aranha. No momento que um dos gatilhos foi acionado, a faísca gerada pela espoleta espalhou a chama até o outro lado, e a outra espoleta acabou sendo acionada também. Os 2 tiros saíram quase que simultaneamente. Devido ao grosso calibre, o coice foi tão forte que jogou minha avó para trás e fez cair sentada, enquanto ouvi os granidos do bicho atingido no quintal. Lembro-me do relato que no dia seguinte ainda havia algumas gotas de sangue no chão, e preso ao arame farpado que dividia o quintal, pedaços de trapos oriundos de roupa de quem teria passado correndo entre os arames. Lembro-me também que relatou que um dos moradores daquela região apareceu no dia seguinte com arranhões ocasionados por arame farpado e sinais de que teria sido atingido de raspão por um tiro de espingarda. Ele era o suspeito de ser o lobisomem que aterrorizava aqueles desertos rincões da Serra da Mantiqueira. Então, galera, esse foi o relato e essa foi também a explicação da lenda do lobisomem. Talvez aqui no canal o lobisomem volte a aparecer, provavelmente vai, né, porque ele é um ser assim muito clássico. Provavelmente vai com contos ou algo do tipo, outros relatos. E é isso aí, o vídeo de hoje foi isso. O canal tá começando, eu espero ganhar força. Eu não vou ficar falando besteira aqui agora. Só queria me despedir, só que eu não consigo achar um jeito direito de me despedir. Então eu vou dizer tchau e vou encerrar a gravação. Tchau!